Meu amado irmão, boa noite para você, para toda a sua família. Podemos nesta quarta-feira chegar até a tua casa com a Escritura Sagrada e com o bom hábito de nós estudarmos, meditarmos e refletirmos na Bíblia. Algo que tem se tornado raríssimo nos tempos que estamos vivendo. Porque muitas e muitas vezes nós somos influenciados pela correria da vida e não temos boas pausas. E a vida de um cristão, ela precisa de boas pausas. É bom e necessário nós pararmos, lermos a palavra de Deus, refletirmos na mesma e, para a glória do Senhor, internalizarmos e encarnarmos isso no nosso dia a dia. Eu acredito, nesta última quarta-feira do mês de abril, onde nós estamos passando por um processo global de pandemia, creio eu, que todos nós estamos necessitando da intervenção do Senhor em diversos aspectos. E temos que fazer uma pergunta: como vamos sair deste processo? Como sairemos? Da mesma maneira que adentramos há alguns dias atrás? Ou sairemos melhores? A expectativa de todos os cristãos sensíveis à voz de Deus é que saiamos melhores para a glória do Senhor, que saiamos mais e mais vibrantes com a Escritura, com a vida comunitária, com a vida familiar. Este é o desejo, eu acredito, de muitos dos cooperadores, líderes cristãos espalhados pelo mundo afora. E nesta quarta-feira eu quero compartilhar com você uma passagem que se encontra no livro ou em Salmos. E diz a Escritura, do Salmo de número 120 ao 134, na sua Bíblia, provavelmente em negrito, vai estar ali escrito Cânticos de Romagem. Algumas Bíblias, Cântico dos Degraus. Estes 14 cânticos, Salmo 120 ao 134, eram salmos que eram cantados pelos peregrinos rumo a Jerusalém, e o ápice desta canção entoada em procissão por estes homens e mulheres, famílias, encontra-se no Salmo 134. Mas esse Cântico dos Degraus, Cânticos de Romagem, eu quero destacar nessa quarta-feira o Salmo de número 123. Ele é muito curto, ele contém 4 versos somente. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela registrou o seguinte tema a este salmo: solicitude por auxílio de Deus. Solicitude pelo auxílio do Eterno. E eu quero, antes de ler, convidar você a nós orarmos, apresentarmos a Deus nosso coração, nossa mente, a você que ouve, ao que fala, que nós possamos nos apresentar ao Senhor nesta noite de estudo bíblico. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que nunca voltou vazia. Obrigado pela tua palavra, que é perfeita, que é para nós alimento para o Espírito, e como diz a carta aos Hebreus, ela é palavra viva, que corta profundamente, de maneira que está escrito, ela corta juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos e os intentos dos corações humanos. Fala conosco, mediante a tua boa vontade, mediante a tua soberania, mediante o teu poderio nobre e singelo ao mesmo tempo, porque no teu tocar nós vemos singeleza, e nós queremos nos apresentar a ti como alunos na tua escola, e que o Senhor possa nos corrigir, nos exortar, nos encorajar, neste tempo que estamos peregrinando, neste tempo que estamos lidando com aquilo que se chama mundo,
de maneira muito forte no contexto que estamos, ó Deus, inseridos, e onde nós te suplicamos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. A Bíblia diz, no Salmo de número 123, a partir do verso 1, o seguinte: a ti que habitas nos céus, eu elevo o meu olhar. A ti que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos, estão colocados nas mãos dos seus senhores, e os olhos das suas servas na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos, estão colocados no Senhor, o nosso Deus, até que este Senhor, no alto da sua vida soberana, compassiva, se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Por 2 vezes, no verso 3, eles entoavam esta expressão: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Porque estamos sobremaneira fartos, estamos cansados do desprezo. A nossa alma está saturada do deboche, do escárnio, dos que estão à sua vontade, dos que estão sem rédeas, e do desprezo dos soberbos, dos prepotentes. A nossa alma está cansada, a nossa alma está saturada. Amada família da fé, rebanho de Deus, nos diz a Escritura Sagrada nestes 4 versos, que estamos diante aqui de um 4º salmo, de um número de 14, como ao início eu disse, que retrata para nós também um aspecto da peregrinação do eleito de Deus. O salmo que acabamos de ler foi profundamente útil na vida de um homem que a igreja ouviu falar durante muitas e muitas vezes recentemente. Homem esse chamado Martinho Lutero. Nos diz a história que no ano de 1521, Martinho Lutero, ele foi chamado pelo imperador Carlos V para comparecer na cidade de Worms, na Alemanha. E Lutero foi então até aonde se encontrava o rei Carlos V, se compareceu ali, e ao chegar até aonde se encontrava este homem chamado Carlos V, Lutero foi questionado sobre os ensinamentos que ele estava ali levando a algumas comunidades, e também por supostas heresias. E na conhecida dieta de Worms, Lutero reconheceu que os livros que estavam na mesa de Carlos V eram livros que eram de Lutero. E quando lhe perguntaram: Lutero, o senhor afirma que estes livros que estão aqui na minha mesa são teus? Ou o senhor se arrepende do que aqui está escrito e dito por ti? Lutero, ao citar isso, o seu biógrafo disse que ele rebateu da seguinte maneira: a menos, rei Carlos V, que se me convença por testemunho escriturístico, ou por razões nobres e evidentes, posto que saiba o senhor, ó rei, eu não creio no Papa, eu não creio nos concílios somente, já que está claro que eles, todos os concílios, estão se equivocando, se contradito entre eles mesmos, de maneira que estão se acorrentando por textos escriturísticos que eu tenho citado, mas a minha consciência não me permite dizer que eu me arrependo,
porque a minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Eu não posso me retratar, eu não desejo e não quero me retratar. E quero lhe dizer, ó rei Carlos V, que não é seguro, muito menos honesto, um homem ou uma mulher atuar contra a sua própria consciência. E olhando nos olhos do rei Carlos V, Lutero disse: que Deus me ajude, assim seja. Amém. Lutero deu as costas a Carlos V, e nos diz a história bíblica e a história também que nós nos deparamos neste salmo, e a história da igreja relatada a você e a mim, que no dia seguinte Lutero foi denunciado por Carlos V como um homem herético. Notoriamente Lutero é um herético, e ele tem que ser então agora silenciado. Não podemos dar ouvido a este homem, de maneira que este homem, aos olhos da igreja, daquele contexto ao qual ele vivia, ele é considerado um homem perigoso e passa então agora a correr risco de ser morto. Mas curiosamente ele se apega à Escritura, se mantendo firme apesar de tudo. E eu inicio nesta introdução fazendo uma pergunta para você e para o meu coração acerca deste episódio contado. O que fez com que um homem como Lutero, apesar de toda a opressão, apesar de toda a manifestação da soberba humana, se mantivesse firme? O que fez? Ou o que faz um homem se manter firme diante de uma falsa acusação? A resposta está diante dos seus olhos, na Escritura Sagrada, nestes 4 versos. Lutero chamou este salmo que nós lemos de o suspiro profundo de um coração aflito. Suspire, suspirar. Quantas vezes você tem suspirado na sua vida? E Lutero está agora sendo acusado, correndo risco de vida, mas ele relata que este salmo de número 123, para a vida dele, foi como que um suspiro profundo de um coração aflito, e que provavelmente foi um dos salmos que mais o consolou nesta época. De maneira que enquanto ele passava por todos os tipos de ataques possíveis, palavras, a imprensa, amigos que o deixavam, este homem, ele de alguma forma se apega à palavra de Deus, se apega à Escritura. E este salmo pequeno, este salmo singelo e simples, é dividido basicamente em 2 partes, e eu convido você a ler comigo em observação. Por exemplo, o que diz o verso 1 e 2: a ti que habita nos céus, eu elevo os meus olhos. É a divisão inicial deste salmo, mostrando que o autor deste está olhando para o alto, elevando o olhar para cima. Mas ainda no verso 2 diz que os olhos dos que estão servindo estão colocados no Senhor, o nosso Deus. E do versículo 3 ao versículo 4 é a segunda parte do mesmo salmo, onde nós temos do versículo 1 a metade do verso 3 uma oração. Mas no restante do salmo nós temos o porquê da oração. Uma coisa é a oração, outra coisa é o porquê da mesma. E esta oração curta, pequena, de poucas palavras, ela se manifestou na vida do contexto dos peregrinos como algo muito importante. De maneira que nós aprendemos nesta quarta-feira que uma importante lição está diante de nós. Porque mais importante do que nós orarmos longamente
é nós orarmos de maneira sincera, é nós orarmos de maneira simples, colocando diante do Pai os nossos problemas coletivos, particulares, nacionais e globais. E o provável contexto deste salmo nos remonta ao retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. 538 anos antes de Cristo, os muros estão sendo reconstruídos ali por Neemias, e nessa época era assim que os israelitas viviam. Os israelitas viviam, como diz o versículo 4, oprimidos, zombados pelos seus vizinhos, e agora estes homens, essas mulheres podiam cantar, elevando os olhos para o trono de Deus, porque saiba você que sempre haverá aqueles que são a descendência da serpente e aqueles que são da descendência da mulher, os que debocham de Deus, dos seus princípios e preceitos, e aqueles que perseguem todas as formas de culticas ao Deus Criador e Senhor dos senhores. Sempre haverá aqueles que vão perseguir o povo de Deus, e sempre haverá aqueles que temem, que respeitam e que são os eleitos de Deus. De maneira que nós nos lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo nos alertando e dizendo para nós não estranharmos se o mundo nos odeia, porque nunca o mundo será amigo da igreja. Nós não podemos ser uma comunidade de fé iludida, ou uma comunidade de pessoas iludidas quanto a não enfrentar oposição. De maneira que nós temos que ter bastante convicção e segurança, primeiramente que nós servimos a um Senhor, a um Rei, diferente daquele que o mundo serve, e por isso nós esperamos sempre um contra-ataque e uma oposição. Mas pensemos brevemente na razão por que o salmista ora. Se no versículo 1, versículo 2 ele ora, no versículo 3 e 4 é dito a nós do porquê ele ora. E ele diz: estamos fartos de desprezo. Nossa vida e mente está saturada do deboche dos soberbos. E um detalhe eu quero que você observe na sua Bíblia. Está sendo dito que este homem está agora escrevendo no plural. Ele fala na primeira pessoa do plural, ele fala em nome de um grupo de pessoas. Ele considera a causa do sofrimento deste grupo de pessoas, de maneira que o desprezo e o escárnio é a causa do sofrimento. E esse tipo de ataque gera um sentimento no coração humano de injustiça e literalmente de irracionalidade. E quando nós nos deparamos que eles estão fartos, diz o versículo de número 3, estamos sobre modo fartos, significa que eles estão saturados. E o que fazer quando isso manifesta no coração da mulher e do homem? Acredito que a Bíblia nos dá a resposta. Eles olharam, diz o versículo 1, para o trono de Deus, olharam para o trono do Senhor, governador, governante, para o Kyrios, para o Senhor dos senhores, o Rei de reis. Eles olharam para este Senhor, nos mostrando então que eles estão coletivamente tendo um entendimento de que, apesar do coração estar sendo visitado por um farto desprezo, uma alma saturada de escárnio, de desprezo dos prepotentes, apesar disso,
eles olham para Deus como rei no seu trono. E quando eu penso literalmente no que está sendo dito no Salmo 123, a versão de Eugene Peterson diz, no verso 1, eu olho para ti, ó Deus, que habita no céu, e busco o teu socorro. Como servos que têm uma atenção às ordens de seu Senhor, literalmente, está sendo dito a nós, a ti que estás entronizado nos céus, porque é de lá, dos céus, que Deus governa todas as coisas. Ele tem tudo em suas mãos, Ele nada foge ao seu controle. E quando você lê Apocalipse, e você caminha do capítulo 1 até o findar deste livro chamado Apocalipse, o livro da revelação, da consumação de todas as coisas, você não pode ler este livro e ter medo, um medo humano, não. Você precisa ler esse livro na ótica da graça de Deus e com os olhos de um filho eleito de Deus, de maneira que nós vemos os processos escatológicos e observamos muitos encorajamentos para os cristãos continuarem a ser testemunhas no meio de uma perseguição. De maneira que quando João escreveu o livro de Apocalipse, a primeira visão que Deus deu a João, você se lembra? Foi para que ele escrevesse no livro algo justamente acerca do trono. Você vê isso em Apocalipse 1, verso 4. Por quê? Porque os tronos podem ameaçar o homem, podem ameaçar o cristão. Durante os processos históricos que a igreja atravessou, volta e meia alguns tronos terrenos se levantaram contra a igreja. Ora Roma, ora um império macedônio, grego-macedônio, e nós vamos observando tronos que vão se levantando para de alguma forma neutralizar a caminhada desta igreja peregrina, mas nunca conseguiu parar os propósitos de Deus. E nós podemos dizer, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque está sendo dito a nós que diante de um processo como uma pandemia, nós temos para onde olhar. O mundo olha para onde? O mundo olha para as nações vizinhas, para o governo Y, para o cientista A, mas nós olhamos para o trono de Deus, e no trono de Deus nós aguardamos, e do trono de Deus nós aguardamos que receberemos a paz que excede todo entendimento, que do trono de Deus nós receberemos o alento diante das lágrimas que estamos derramando, receberemos a paz livre, leve, que precisamos, quando o mundo caminha debaixo de um confinamento, e nós vamos observando que o mundo olha para as montanhas, mas nós olhamos para aquele que tem um trono, e esta visão do trono de Deus nos céus nos remetem à sua soberania, à sua majestade, ao seu governo, como nos diz a Escritura no Salmo de número 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. E eu olho para este salmo e pego um outro detalhe. O nosso Deus está nos céus, fez tudo como lhe agradou. E olho para este salmo e vejo no versículo 2, os olhos dos servos, os olhos da serva. Pare por um minuto e pense, olhos dos servos,
olhos das servas. Diz a Escritura que os olhos dos servos estão fitos nas mãos desse Senhor no trono. Diz a Escritura que os olhos da serva estão fitos na mão da governanta, da senhora, de maneira que ele lembra os servos que olham para os patrões, as servas que olham para as patroas, mas os olhos da comunidade devem estar fitos no Senhor nosso Deus. Os olhos dos servos. Eu sei que você entende muito bem esse exemplo simples que eu vou te dar acerca dos olhos dos servos. Você, mulher, sabe o que é passar os olhos no seu marido e às vezes, por conhecer já há alguns anos este marido, esse esposo, você sabe muito bem o que é olhar para ele e ele olhar para você e você entender que é momento, por exemplo, de ir embora de uma casa, de uma visita. Ele olhou para você, ela olhou para você e te passou um sinal no olhar. Os amantes sabem muito bem o que é isso, o que é ser olhado pela esposa, e de certa forma, quando a esposa olha para nós, nós sabemos que precisamos então ou prosseguir, dar passos atrás, para o lado, mas a verdade é que os casais se conhecem na troca de olhares. E o texto está passando essa ideia para mim e para você, quando nos mostra que a ideia do versículo é que quando nós estamos atribulados, nós olhamos para Deus, que quando nós estamos sem palavras, os nossos olhos falam, de maneira que quando eu olho para as mãos do meu Senhor, este meu Senhor do alto da sua glória, Ele sabe o que eu preciso, sem pronunciar palavra alguma muitas vezes. Como diz o Salmo 139, versículo 4, tão lido por nós em nossas comunidades de fé, nos seus cultos solenes, ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E quantas vezes apenas um olhar para Deus já é uma oração de ajuda, porque todos sabem o que é ter palavras vazias no peito e verbalizá-las, e muitas vezes por muitas palavras ainda não termos paz, e às vezes uma lágrima, às vezes um olhar, mas um olhar para o alto, um olhar para cima, como diz o salmo que antecede este, o salmo de número 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor Criador, este Criador do céu, e dos céus e da terra, é este Criador. De maneira, meus irmãos, que o salmista começou então orando na primeira pessoa do singular, lá no Salmo 121, meu socorro vem do Senhor, eu elevo os olhos para os montes. Mas agora ele usa a primeira pessoa do plural, dizendo, os nossos olhos estão fitos no Senhor, tem misericórdia de nós, nos ensinando que nesta época de pandemia global nós precisamos também de uma segunda verdade: orar em prol uns dos outros. E orar em prol uns dos outros é pensar não no meu sofrimento, mas pensar no sofrimento do meu irmão, do meu semelhante. É pensar no sofrimento daquele homem e daquela mulher que não pode, como você, como muitos, passar pelos processos nas grandes cidades de isolamento social. É pensar no semelhante, é pensar no próximo, é pensar de alguma forma que ainda não chegamos a entender egoisticamente as nossas muitas orações feitas, olhando somente para nós,
Mas as orações comunitárias precisam ganhar um padrão maduro em Deus, de pensar também no outro e pensar nos outros. De maneira que o segundo ponto, nós vemos este olhar como servo e olhava para o seu Senhor, mas agora também nós vemos olhando para Deus como um servo que olhava fixamente para este Senhor. É uma imagem estranha para mim e para você, mas os servos e servas dependiam naquele tempo totalmente dos seus senhores. Para quê, pastor Carlos? Duas coisas. Primeiro, sustento. O sustento vinha diretamente dessas senhoras e destes senhores. A segunda coisa, proteção. Quem os protegia era estes homens que estavam na condição de senhores, de patrões, e a proteção e a segurança, o sustento vinha no fato destes homens que o verso 2 diz: seus senhores, os olhos da serva na mão da sua senhora. Mas agora, eles pegam essa figura do cuidado, da proteção, do sustento, e eles pedem a Deus para os ajudar a aguardar com paciência a benevolência de Deus, porque a nossa ansiedade está sendo trabalhada nesses dias. Muitos de nós estávamos aflitos com muitas coisas que entendemos ficaram pausadas e até paradas, de maneira que agora nós estamos aguardando com paciência a benevolência do Senhor, nos revisitando novamente. E nós entendemos que um servo e uma serva, ele não tem meios próprios de defesa. Um servo e uma serva não têm instrumentos para apelar quando as coisas apertam. Diante do quadro que este salmo está sendo escrito por alguém que se sente coletivamente desamparado, mas tem um Senhor ao qual ele olha. E da mesma maneira, a igreja, que é composta de servos e servas, que sabem muito bem que o nosso socorro, que a nossa proteção, que o nosso sustento, que o nosso respirar depende plenamente de Deus. E aí eu entendo que nós aguardamos que a mão desse Senhor se mova em nossa direção. Diz a Escritura que os nossos olhos estão fitos no Senhor, os olhos das servas estão fitos nas mãos dos seus senhores. Veja bem, aguardando que de alguma forma este Senhor tenha compaixão de nós. Mas olhe para Deus, para a conclusão deste estudo bíblico, como um Salvador misericordioso. Diz o versículo 3 e 4 que eles chegaram assim dizer: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Nossa alma está saturada de escárnio, e o escárnio é destes que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Saiba de uma coisa, querida igreja, nesta quarta-feira: estar junto a Cristo vai fazer toda a diferença na sua vida, sempre. Mas saiba também que estar junto a Cristo vai fazer toda a diferença, não somente nos dias de sol, nos dias bons. Estar em Cristo e com Cristo vai fazer toda a diferença nos dias maus e trevosos. De maneira que você pode olhar para o seu Jesus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, e lembrar da fala dele no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 25. Abra sua Bíblia, João capítulo 15, verso 25. Jesus Cristo olha o contexto que ele se encontra, e ele diz assim: tiveram ódio de mim, odiaram-me sem motivo.
tiveram ódio da minha vida, da minha caminhada, da minha orientação, sem motivo. Que verdade extraordinária nós temos aqui diante de nós. Ele continua, Cristo continua recebendo oposição do mundo. O mundo não ama a igreja. O mundo, ele odeia a igreja, sem saber que a igreja é o fator terreno que tempera, que ilumina e que ainda detém todo o processo disciplinar que está por vir. É a igreja. É a igreja que é a morada do Espírito Santo. É a igreja composta pelos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Jesus continua recebendo oposição por meio da igreja, no aspecto espiritual. De maneira que o dia que você professou a sua fé em Jesus Cristo, você estava se identificando com Cristo e entrando a partir daquele momento no seguinte caminho: o mundo também vai me odiar, o mundo não vai ser meu amigo. O mundo é entendido como todos aqueles que não são sujeitos e governados por Cristo. O mundo fala dos valores do mundanismo, e isso tem que ficar muito bem resolvido no nosso coração. O que é mundanismo? Eu gosto muito da citação de David Wills, quando diz que mundanismo é o sistema de valores, crença, procedimentos e expectativas em qualquer cultura que tem como centro o ser humano decaído, e que joga para os cantos, que relega para a periferia qualquer pensamento a respeito de Deus. Isso é o mundo, um sistema de crenças, valores. Stephen Woolley, quando fala do mundanismo, esse irmão diz assim: conhecer a Cristo é a diferença entre tudo e nada. Conhecer a Cristo é a diferença grande entre festa, celebração e fome. Conhecer a Cristo é a diferença entre plenitude e vazio. Conhecer a Cristo é a diferença entre um oásis refrescante e um deserto escaldante. Conhecer a Cristo é a diferença entre inferno e céu. Conhecer a Cristo é a diferença entre uma eternidade de alegria ou uma eternidade de sofrimento. Conhecer a Cristo é entender que é Cristo que tem misericórdia a oferecer aos seus eleitos, de maneira que Ele nos fortalece por meio da tribulação, avivando a nossa fé. E eu digo sem um pingo de dúvidas em meu coração: tudo que estamos vivendo nos últimos meses vem de alguma forma das mãos de Deus para avivar a nossa fé e fazer com que se acenda novamente o fogo do seu amor por Cristo. Porque conhecer a Cristo é que vai fazer toda a diferença. E Cristo soube muito bem o que era sofrer escárnio. Cristo soube muito bem o que era ser desprezado pelos soberbos. Cristo soube muito bem o que era ter a alma saturada de escárnios, de desprezo. Cristo soube muito bem o que era não ser ouvido. E Ele sabe então quando você diz: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor. Pois naquilo, como diz o autor da carta aos Hebreus, que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado de todas as formas, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. E Ele sofreu. Jesus sofreu agressão injusta, sofreu escárnio dos irmãos, amigos vizinhos
e autoridades. Amigos abandonaram a Cristo, traído por discípulo, e ele soube o que foi ser crucificado sem pecado. Mas ele sempre entregava ao Pai, sempre concedia graças, de maneira que você, como discípulo, para nós concluirmos, está sim sujeito a sofrer escárnio e desprezo daqueles que na sociedade não temem a Deus. Vai existir situações que você talvez vai dizer assim: eu estou no meu limite. Mas antes de você aplicar esse salmo a você, ao seu coração, pergunte a si mesmo se a sua crítica, se os seus escárnios não estão se voltando contra você. Porque uma coisa é você ler esse salmo com a consciência em paz, de que você tem recebido isto. Outra coisa é você ler este salmo e se ver como alguém que está produzindo isso. Isso é uma pergunta que você tem que fazer a si mesmo, à luz do Evangelho e da iluminação do Espírito Santo. Porque a Bíblia disse, para mim e para você, e cremos nisso, que Cristo enfrentou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. E eu termino lembrando a famosa frase de um homem chamado Richard Baxter, que disse o seguinte: que se por amor a Cristo nós somos considerados como o desprezo e o lixo de todas as coisas, e se por amor a Cristo dizem falsamente de nós todo tipo de mal, não devemos considerar isso como algo estranho, algo fora do comum, fora da normalidade, algo inesperado, não. Mas devemos suportar com paciência, devemos regozijar imensamente, devemos ter o regozijo na esperança de nossa recompensa celestial, porque o teu Deus, o nosso Deus, é o mesmo Deus que fortaleceu muitos discípulos na história, inclusive Lutero, como falamos ao início, e continua fortalecendo a muitos de nós no tempo presente. Como já disse um homem que precisou e muito desse fortalecimento de Cristo, ele disse certa feita da seguinte maneira: esse homem foi Inácio de Antioquia, diante da fogueira, diante da cruz, ele diz assim: que sobrevenha uma fogueira, que sobrevenha a cruz, podem soltar as selvagens feras se vocês quiserem, podem quebrar os meus ossos, pode dilacerar os meus membros, que venha meu corpo inteiro ser triturado, que assim seja. Eu quero apenas conquistar Cristo Jesus, este que me amou, se entregou por mim, este que me colocou em um caminho de luz e que me chama de filho. Eu quero apenas conquistar Cristo Jesus, este que me conquistou. Eu convido você nessa quarta-feira nós orarmos, aonde você está, com a sua família, e na análise desses 4 versos, pensar como Lutero certa feita foi então assim, questionado pela sua consciência, a refletir no suspiro profundo de um coração aflito, e entender que quando o que nós vemos, enxergamos, se torna canção. Ele enxergou tudo que é ruim acerca de si e acerca da coletividade, escárnio, orgulho, prepotência, o sistema antimundo, anti-evangelho, mas tudo que enxergou, tudo que os olhos viram, tudo que o corpo sentiu, se tornou em salmo, se tornou em canção, de maneira que tudo que você sente nesta noite, tudo que você tem sentido nos últimos meses, que se torne um salmo para a glória de Deus, na sua vida, na sua história,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. É a tua palavra que muda a sorte dos homens. Obrigado por esse refrigério que esta palavra nos trouxe nessa noite. Obrigado por este refletir na Escritura. Que possamos, ó Pai, praticar o que ouvimos, estar atento, olhando para o alto, olhar também para o trono, olhar para as mãos do Senhor e entender que é o Senhor que tem misericórdia a ofertar àqueles que o Senhor deseja. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. E que não sejamos instrumentos de prepotência, soberba e de dor na vida do outro, mas que sejamos instrumentos de paz, instrumentos de esperança, em Cristo, para a Tua glória, aonde nós estivermos inseridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, aproveitando esta oportunidade, ministramos, ó Deus, a Tua bênção, a bênção do alto céus, esta bênção que chega a cada filho Teu, em cada família. Que o Senhor, ó Pai, continue sendo entronizado na igreja que está nas casas, porque sabemos como a Escritura é ampla em mostrar essa realidade, a igreja que está nas casas. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito em nós, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Amém e amém. Que Deus te abençoe.